Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil Obrigações. Hoje nós vamos falar de responsabilidade solidária. Temos um quadro repleto de informações, mas eu quero algumas coisinhas iniciais. Responsabilidade solidária, turma, ela é de suma importância, sobretudo por quê? Porque ela é praticamente utilizada em várias relações ao longo da nossa vida, só que a gente às vezes nem identifica. Então vou trazer algumas regras, como funciona e todas as nuances que são importantes para a prova e para a sua prática. Antes de adentrar especificamente, vamos só retomar a última aula, que tinham dois tópicos que ficaram ali faltando. Vamos lá. Obrigações de meio e obrigações de resultado. Rapidão. Obrigações de meio é naquela obrigação da qual a parte se dispõe a fazer algo, mas o resultado em si não é parte da obrigação. Por exemplo, quando tu tens ali a questão de um advogado. A contratação do advogado é para que ele lute na defesa dos seus direitos, mas ele não pode lhe garantir o resultado. Então é uma obrigação de meio. Eventual responsabilidade civil só pode ser imputada a ele quando de algum ato de desídia, quando ele agiu de alguma forma ali negligente com o processo. Sobre o fato de ser improcedente? Não. Mas a falta de cuidado com o processo, sim, porque daí é responsabilidade de meio. No caso da responsabilidade de resultado, aí não. É a questão do resultado final. Tu queres aquele resultado, tu quer o resultado final que tu tá ali contratando justamente para aquela finalidade. Por exemplo, tu está contratando uma questão de uma cirurgia plástica, então o objetivo é que tu fique daquela forma. Então tu tens um objeto final. Ah, eu quero uma pintura, eu quero uma entrega de um armário, então uma obrigação de resultado, porque eu quero um objeto final. Eu estou contratando para a entrega do objeto final, beleza? Aí no caso de falha, no caso de alguma coisa diferente, aí tu podes buscar a responsabilidade civil relacionada ao resultado, ok? Respira, vamos lá. Obrigação solidária. Primeiro ponto, vamos entender que a solidariedade, esse termo bonito, vai trazer uma ideia de corresponsabilidade, ou seja, eu tenho uma pluralidade de partes, tanto no polo ativo quanto passivo. E aqui nós vamos chamar de credores, polo ativo, devedores, polo passivo. Nesse caso, existe entre eles um dever de corresponsabilidade sobre a dívida e também de possibilidade, uma colegitimidade, para que tantos credores fossem, quantos sejam eles, tem 10, tem 5, qualquer um deles pode exigir o todo da dívida dos devedores, bem como os devedores, qualquer um deles se responsabiliza pelo todo. Então, prestem atenção nisso aqui. A título de provas, é muito importante a gente destacar as características. Quais são elas? Unidade de prestação. Eu posso cobrar o todo de qualquer um deles. Pluralidade dos sujeitos. Pluralidade ativa, credores. Pluralidade passiva, devedores. Corresponsabilidade. Dentre eles, existe ali uma responsabilidade onde eu posso acionar um, posso acionar dois, posso acionar todos. Então, existe ali uma corresponsabilidade. Inclusive, é salutar pontuar o seguinte, a nível de processo civil, a forma da qual eu quero chamar todos esses codevedores, corresponsáveis, é chamado de chamamento ao processo. Professor, dá um exemplo, tá muito difícil. Claro, vamos lá. Imagina o seguinte, tu tens ali um devedor, um contrato simples de aluguel. Vamos pegar no nosso dia a dia. Tu tem ali num contrato de aluguel a figura da pessoa que está entrando, o inquilino, e aí normalmente vem lá no final assim, fiador. Quem é um fiador? É um codevedor. Então, se eventualmente o inquilino não pagar o aluguel, pode o proprietário buscar a cobrança daqueles valores, tanto do devedor principal, quanto do fiador ou dos dois, porque é uma relação obrigacional solidária. Outro exemplo, imagina o seguinte, tu compraste um carro, esse carro foi adquirido numa concessionária e tinha um problema estrutural. Por ser uma relação de consumo, tu pode acionar tanto a concessionária que te vendeu, como também a montadora, porque existe ali uma responsabilidade solidária em razão da relação de consumo. Tranquilos? E cocredores. Quem são essas pessoas que podem exigir? Pensa o seguinte, tu tens ali uma sociedade, ou então uma associação ou um grupo de pessoas que fizeram ali um contrato. Melhor, temos um grupo, um coletivo de pessoas que fizeram um contrato para determinado tipo de atividade. Então vamos pensar, fizeram ali para a questão de um show. Então pagamos, nós somos empresários, fizemos aqui um contrato para que esse grupo empresarial contratasse Wesley Safadão para realizar o show.
E aí colocamos lá cláusula, tal, quanto que foi o valor pago ali de forma antecipada e uma multa de 1 milhão. E somos 5. Pagamos 200 ali de forma antecipada. Veja, qualquer um desses credores poderá cobrar essa multa caso o nosso Wesley Safadiones não venha fazer o show. Por quê? Porque nesse caso, essa pluralidade de credores dentro da Constituição Solidária, ou seja, eles vão colocar que é uma responsabilidade solidária, qualquer um desses credores pode cobrar o todo. Então vejam, se eu tenho uma solidariedade ativa, qualquer um dos credores pode cobrar o todo do devedor. Claro que se ele receber, o que nasce daí? Nasce a responsabilidade de passar o montante para os demais. E se eu tenho uma pluralidade de devedores? Agora é o contrário. O nosso cantor foi lá, fez o show, o Wesley Safadão fez o show, mas nós não pagamos. Então ele pode cobrar o valor residual de qualquer um daquelas pessoas que estão constituídas ali como responsáveis solidários. Então pode cobrar o todo somente de um devedor, de todos os devedores, de 2. O importante é, aquele que paga tem direito de buscar os demais valores dos outros devedores. Então, se tem ali 4 pessoas e está faltando 800 mil e ele pagou tudo, ele pode tirar a cota parte dele e cobrar o residual dos demais. Então, digamos que a gente tem ali 800 dividido por 4, seria 200 mil para cada um, e aí então ele tira a parte dele e pode cobrar 600 mil dos demais. Beleza? Porque ele foi lá e pagou a dívida toda e vai cobrar a cota de cada um. Tranquilos? Show! Com relação a essa disposição do 265, atenção, a obrigação solidária, ela não se presume, ou ela está prevista em lei, então é exemplo do caso do Código de Defesa do Consumidor, da relação de consumo, ou existe um contrato sobre isso reconhecendo, então ela decorre da lei ou de vontade das partes. Pois bem, quando eu falo de condicionantes, elementos da nossa relação obrigacional, eu quero que vocês lembrem o seguinte, pura e simples, é aquela, na data tal você vai pagar tanto, top, sem nenhum nuance. Mas existem algumas que você coloca, por exemplo, mês de maio, mês de junho, mês de agosto, mês de julho, eu posso colocar uma condição para cada um dos devedores solidários? Posso. Eu posso estipular então um local para cada um dos devedores? Posso. E aí lembre-se que eu posso colocar algumas regras, algumas condições para a modalidade do pagamento. E aí é importante a gente pensar o seguinte. Vamos pensar aqui na seguinte hipótese. Eu tenho 4 devedores solidários entre si. O primeiro deve pagar no mês de abril, o segundo deve pagar no mês de maio, depois junho e julho. O primeiro do mês de abril não pagou, então já existe uma dívida aqui. Posso cobrar a dívida desse mês dos outros 3? Posso. Se o segundo não pagou, então vamos lá, abril não pagou, maio também não pagou. Posso cobrar essa parte de maio tanto do camarada de abril quanto dos demais meses? Sim, porque veja, eu posso colocar condições para cada um deles. No inadimplemento, eu posso cobrar a dívida toda dos demais, ok? Eu coloquei de propósito essas datas, por quê? Porque veja, eu não vou cobrar a dívida toda, eu vou cobrar o montante conforme cada data que está vencido. Pegou esse bizu? Eu posso fazer essa estipulação, eu posso colocar essa forma, eu posso colocar essa condição referente a cada uma das pessoas que vão estar aí constituídas no polo passivo da solidariedade. Então serão devedores corresponsáveis. Tranquilo? Ótimo, excelente. Então veja, quando eu falo da figura da solidariedade ativa, lembre-se, o credor pode exigir, qualquer um dos credores pode exigir o todo de um ou mais devedores. Beleza? Em recebendo, ele deve fazer, obviamente, a transmissão daquilo que recebeu, a cota parte para cada um dos demais credores. Pois bem, quando eu falo de exigir de um devedor, eu quero que tu se lembre que se eu tiver uma responsabilidade solidária passiva, eu também posso ter uma pluralidade de devedores, então um credor pode exigir o todo ou em parte de qualquer outro devedor. Pois bem, se pagar a dívida, o que acontece? Simples, o pagamento extingue a dívida. E aí então temos a seguinte responsabilidade. O devedor que pagou em nome dos demais tem consigo o direito de poder exigir dos demais devedores aquela cota que ele pagou de forma extra. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de 800 mil. Eu paguei, eram 4 devedores. Eu posso cobrar os outros 600 dos outros 3.
porque eu paguei a minha parte e a deles. Agora eu posso cobrar a parte deles. Tranquilo? Ao passo que o credor que recebe em nome dos demais, ele tem que fazer essa transmissão para os outros. Se eu tiver aqui a hipótese de um credor falecer, olha, agora tem uma questão aqui interessante. Um credor solidário faleceu. Se o credor solidário falecer, os seus herdeiros poderão exigir do devedor a cota à parte que lhe era cabível. Entende? Então não vai poder mais cobrar tudo, mas vai poder cobrar a cota parte. E se for um devedor solidário, os herdeiros vão ter ali a cota do decujus, do falecido, como responsabilidade. Então lembre sempre disso. Os herdeiros vão poder exigir ou serão responsáveis pela cota parte. Ok? Show? Massa. Pois bem, e se um credor perdoar, remitir, fazer a remissão com SS, o perdão, ele pode perdoar a dívida toda? Veja, se ele perdoar a dívida toda, tem um probleminha aqui. Ele perdoa a dívida toda, mas ele vai ter que prestar esclarecimento perante os demais. E prestar esclarecimento sem autorização dos demais. Ele perdoou, ele tinha legitimidade para tal? Tinha, mas agora quem vai ter a responsabilidade de reparar aquele valor vai ser aquele credor que perdoou. Ok? Show? Top do momento. E se tiver um julgamento contrário a um dos credores? Por exemplo, foi suscitado que um dos credores também era devedor daquele outro cara. Então, vamos colocar aqui o nome das pessoas para não ter problema. Eu tenho aqui uma pluralidade de credores. Eu tenho 3 credores. Felipe, Juan e Wagner. Beleza? E aí, do outro lado, eu tenho um devedor. Esse devedor é o Leonardo. O Leonardo e o Felipe têm negócios antigos. E aí, o que acontece? O Felipe, o nosso credor aqui, ele é credor nessa relação, mas ao mesmo tempo ele é devedor. E ele deve para o Leonardo 50 mil. Só que agora, esses 3 devem receber um crédito do Leonardo de também 50 mil. O Leonardo ingressa com uma ação pedindo uma compensação, ou seja, para abater os 2 valores. Pergunta, pode? Resposta, não. Porque olha só, essa questão da dívida ela é exclusiva de Felipe e não dos demais. Então, nesse caso, o máximo que poderia ser exigido é uma compensação, uma discussão sobre o valor que era referente à cota do Felipe, e não ao todo. Então, se a gente estivesse falando ali de montante, pensa, a dívida de 50 mil seria dividido por 3, e esse 1/3 de 50 sim poderia ser utilizado, porque é o tanto que é referente ao Felipe. Então, mesmo assim, Leonardo ainda poderia ser cobrado pelos outros 2 da parte residual. Ok? Show? Do momento. Professor, mas e se tiver uma sentença negativa, não aplica a todos, somente as partes, interpartes. Mas e se for uma sentença favorável? Se for uma sentença favorável, aí sim, vai atingir todos os credores. Ok? Bacana? Massa. Solidariedade passiva. Lembre-se, eu posso cobrar parcialmente ou todo de qualquer um deles. Então, eu posso cobrar total. Como regra, eu tenho aqui a cobrança do todo. Beleza? É o padrão, mas não existe um óbice da cobrança parcial, sobretudo se for uma cobrança referente à cota parte. Tenho 4 devedores. Cada um deles deveria responder por 25% da dívida. Eu vou lá e cobro o primeiro, 25% seria a cota parte dele. Posso? Pode, sem problema nenhum. Cobrei ali o todo, sem problema nenhum também. O que vai ter de consequência é que se ele pagar o dos demais, o devedor vai poder exigir dos outros devedores a cota de cada um. Pois bem, como eu já disse, se eventualmente um devedor falecer, dentro da obrigação solidária passiva, os seus herdeiros responderão exclusivamente no limite óbvio da herança e referente ao quinhão. Presta atenção. Se tiver uma remissão, ou seja, um perdão a algum dos devedores, presta atenção nisso aqui, ó, foco. Tem 4 devedores, um deles foi perdoado. Então vamos colocar uma dívida fácil aqui, 100 mil. Então eu perdoei esse camaradinho aqui. Ele está fora da obrigação solidária. Perdoei a cota parte dele. 100 mil. Sobra ainda 75 mil. Ok? Que aí esses 3, eles vão ter essa responsabilidade de adimplir. Só que digamos que esse devedor aqui, ele se tornou insolvente. Ou seja, ele quebrou. Então veja, cada um dos 4 tinha 25% de responsabilidade. Esse aqui foi perdoado. Esse daqui, ele faliu. Esse montante desse carinha, ele vai ser redistribuído
entre os demais. Ou seja, veja, quando tu perdoa desses 4 elementos, perdoou um deles, o que acontece é que tu perdoou essa cota parte. Tu não perdoou essa, nem essa, nem essa. Então, se eventualmente esse cara se torna civilmente insolvente, faliu, essa cotinha parte aqui do camarada que faliu, ela vai ser redistribuída. Então, em sendo redistribuída, esse cara que lá atrás tinha tido perdão pode ser cobrado referente a essa cota da pessoa que se tornou insolvente. Show? Massa. Pois bem, vamos lá. Se eventualmente uma condição ou uma nova obrigação surgir, isso pode ser aplicado a todos os devedores? Aí vamos lá. Se for uma condição pior, que aumenta juros, prejudica, não pode abarcar todos os devedores. Se for uma coisa benéfica, pode atrair a todos. Ok? Regrinha muito simples. Professor, e se a obrigação não foi cumprida exclusivamente por conta de uma alminha cebosa? Tinha que transportar os materiais, os devedores estavam lá entregando, e aí esse alminha cebosa bebeu e dirigiu. Já era, não conseguiu. Aí você vai lembrar das nossas aulas anteriores. Se agiu com culpa, eu tenho ali a devolução por parte de todos, e com culpa aquele que causou vai responder ainda por perdas e danos. Simples. Coisa já que a gente já falou em outras aulas. Agora, imagina o seguinte, eu tinha que fazer um determinado pagamento e nós devedores, temos mais aqui uns 3, estamos devendo 4 devedores. A gente tinha que pagar. Só que a gente não conseguiu pagar a tempo. Então, multa, os juros, os encargos, vão ser divididos por todos nós. De todos nós. Aquela atualização, juros, o moratório, enfim, tudo isso todos nós vamos ter que pagar. Pagamos. Aí depois a gente olha e fala assim, poxa, Chiquinho, tu tava com dinheiro, por que tu não depositou, velho? O que aconteceu? Ele, pô, esqueci. Pois bem, esqueceu, mas a gente pagou 100 mil só de atualização e juros. Então, esses 100 mil que o tal do Chiquinho foi lá e deu esse mole, os demais devedores poderão pedir o quê? Que ele seja o responsável. E aí, ele, que foi o responsável por causar esse prejuízo, vai reparar os outros devedores. Então, aqui é importante. O credor, ele tinha que receber. Não tinha nada a ver com isso. Problema dos devedores. Como eles vão se resolver? Problema deles. Ele vai receber juros e mora. Ao passo que, entre os devedores, aquele que foi o culpado pelos juros e mora, ele vai ser responsabilizado e vai fazer uma recomposição financeira dos demais. Beleza? Pois bem, aqui eram umas coisinhas que a gente já acabou falando. Lembre-se sempre que, quando uma das partes receber ou pagar o todo, vai ter que distribuir aquilo ali entre os demais credores ou reaver aqueles valores dos demais devedores. Beleza? Gurizada, por hoje é só. Até a próxima. Tamo junto. Até logo.